tempos? Olha só! Deus nos avisou. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Não iludam-se. O que parece bom, na verdade é muito ruim. Que liberdade o ser humano acha que tem? Eles, os escravos do sextou, do sabadou, são escravos de ambientes exclusivos, onde o fim de tudo é gastar, gastar e gastar. Gastar tudo o que possuem nos bolsos. Gastam também os saldos dos cartões de crédito e débito. Pensam que estão se divertindo, pois na verdade só estão mesmo gastando tudo o que não possuem. Gastando dinheiro de dívidas, de contas, de empréstimos, de compras fiadas, das compras da semana, da quinzena, do mês. E não pensam no depois, pensam apenas no agora, no já. São tão imediatistas que nem dormem tranquilos pensando na diversão, prazer e luxúria. Não temem o amanhã, e certamente no dia seguinte chegarão os problemas. Estão lá, bebendo, se doando, quase chegando a ser um cio animal, buscando oportunidades de beijar, para maciar o ego da virilidade, sensualizando e se gabando, ansiando por serem os melhores na noite dos prazeres, mostram que são mais ativos que os outros humanos. Mas logo esse mundo de fantasia desaba, pois chegam as dúvidas, chegam as doenças, as altíssimas dívidas, os assaltos, os juros, a violência, chegam os amigos do dinheiro. Esses te conduz a fazer o Fica normal, rapaz. Você tem que ser cabeça. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu bebo todo dia, eu bebo toda hora, eu bebo todo momento, eu bebo todo instante. E nunca nada disso me prejudicou. Não quer prejudicar agora. Tu acha que vai prejudicar um negocinho desse aqui? Olha o tamanho da gente. Para um negocinho desse aqui, isso aqui dá o que? Isso aqui não dá nada, isso aqui não dá isso aqui, esse negócio aqui, rapaz. E o que, rapaz? É bom que todo mundo mexe normal. Tá ligado? Mas de normal não tô nada. Mal sua... que não quer. Esses mesmos são os que te induzem a sair de casa, sem você querer sair e sem poder gastar. Nessas saídas sempre podem existir acidentes, brigas, traições e muito mais situações difíceis de enfrentar. E tudo isso em favor do que mesmo? De diversão, vícios, luxo e prazer. Na verdade, todos são escravos, todos mesmos sem distinção e separação de ninguém, sempre são escravos de alguma coisa. O engraçado mesmo é que, para as coisas erradas, não existe preconceito algum. Não existe separação de nada, nada mesmo. As pessoas visionárias de hoje são os zumbis de ontem. Infelizmente, não tem mais volta. Está consumando. A idiotização reina plenamente nesse planeta chamado Terra, e a salvação está muito mais longe de ser alcançada. A Bíblia já avisou sobre essas coisas. O tema do fim dos tempos e do fim do mundo é recorrente em diversas culturas e religiões ao longo da história da humanidade. Muitas vezes, eventos como guerras, catástrofes naturais e sinais considerados apocalípticos são interpretados como prenúncios do fim dos tempos. Continuando o tema do fim dos tempos, também conhecido como Apocalipse, é abordado em diversos livros da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. A Bíblia descreve eventos que antecedem e acompanham o fim dos tempos, incluindo sinais, julgamentos e a vinda de Jesus Cristo para estabelecer o seu reino. Alguns dos principais livros, capítulos e versículos da Bíblia que falam sobre o fim dos tempos incluem Mateus 24. Neste capítulo, Jesus fala aos seus discípulos sobre os sinais que precederão a sua segunda vinda e sobre a tribulação que precederá o fim dos tempos. Apocalipse. Este livro é conhecido por suas profecias apocalípticas e descreve eventos que ocorrerão no fim dos tempos, incluindo o julgamento final, a derrota de Satanás e a instauração do reino de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17.
destes versículos, Paulo fala sobre a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos que ocorrerá nesse momento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Deste versículo, Pedro descreve a destruição dos céus e da terra no dia do Senhor, que ocorrerá no fim dos tempos. Estes são apenas alguns exemplos de passagens bíblicas que abordam o tema do fim dos tempos. É importante ressaltar que as interpretações sobre esses eventos podem variar entre diferentes tradições e correntes teológicas dentro do cristianismo. Guerras ao longo dos séculos. A humanidade tem sido marcada por inúmeras guerras de diferentes escalas e motivações. Conflitos como as guerras mundiais, a Guerra Fria, conflitos regionais e guerras civis têm ceifado milhões de vidas e causado destruição em larga escala. A persistência desses conflitos e a possibilidade de guerras nucleares ou químicas tem levado muitas pessoas a temer que o mundo esteja caminhando rumo ao seu fim. Catástrofes naturais como terremotos, furacões, tsunamis, erupções vulcânicas e outros desastres naturais têm assolado regiões em todo o mundo, causando devastação e perdas humanas. O aumento da frequência e intensidade desses eventos, muitas vezes atribuídos às mudanças climáticas provocadas pelo homem, alimenta o medo de que a Terra esteja chegando a um ponto de ruptura irreversível. Sinais apocalípticos de diversas tradições religiosas e culturais apontam para uma série de sinais que seriam indicativos do fim dos tempos, como a propagação de guerras e conflitos, desastres naturais, doenças epidêmicas, fome, corrupção generalizada, entre outros. Esses eventos são vistos como parte de um plano divino cósmico que culminaria no juízo final e na renovação da Terra. Governo único. O conceito de um governo único global, muitas vezes associado à ideia de nova ordem mundial, tem sido objeto de teorias da conspiração e especulações sobre um suposto plano para estabelecer um controle total sobre a humanidade. A ideia de um governo único levanta questões sobre perda de liberdade individual, centralização do poder e a imposição de uma nova ordem social e política que poderia ser vista como um sinal do fim dos tempos por alguns. Mateus capítulo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que tenho predito Jesus Cristo. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia de encontro. Eis que ele está no interior da casa. Não acreditem. É importante ressaltar que as interpretações sobre o fim dos tempos e o fim do mundo são variadas e estão muito ligadas às crenças religiosas, filosóficas e culturais. Enquanto alguns enxergam esses sinais como sendo de um apocalipse iminente, outros encaram essas questões de forma mais cética, ou como desafios a serem enfrentados pela humanidade com solidariedade, cooperação e resiliência. Reflitam sobre essas coisas atuais que estão acontecendo em todo o mundo. Gálatas capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores,
precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, templa aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Lucas capítulo 12, versículos 52 e 53. Os pais ficarão contra os filhos, e os filhos contra os pais. As mães ficarão contra as filhas, e as filhas contra as mães. As sogras ficarão contra as noras, e as noras contra as sogras. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É chegada a hora de acordar. Despertem todos que ainda dormem. Obrigado por chegar até aqui. Deixe nos comentários o que você pensa dessas coisas que estão acontecendo no mundo de acordo com os relatos bíblicos.